eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 a 11. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, que com certeza vai esclarecer algumas coisas, vai trazer resposta, vai também fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Quando você necessita de fé, qual é o caminho? Buscar a palavra, ouvir a palavra gera essa fé. Então diz assim em João 10, 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Queridos, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio com uma única missão: trazer vida. Essa foi a missão de Jesus: dar vida, trazer vida. Por quê? Porque sem Deus não há vida. Ainda que vivamos de forma natural, essa vida ela é totalmente prejudicada pelas próprias falhas dos homens e pela própria maldade que existe no mundo. É uma vida limitada e é uma vida de condenação. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus veio para dar vida. E ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui são duas vidas que se multiplicam. A primeira é a vida. Eu vim para que tenham vida. Que vida é essa? É a vida eterna. É a vida posterior a esse tempo aqui. Eu vim para que tenham vida. Por quê? Porque desde quando o homem rejeitou a Deus, lá no Éden, no começo de tudo, ele perdeu essa vida eterna. A Bíblia diz que o homem foi criado. Quando eu soube disso, eu não sabia disso. Eu vim aprender na Bíblia, eu vim aprender na palavra de Deus. Quando eu soube que o ser humano tinha sido criado para viver eternamente, isso me impactou. Eu falei assim: como? A gente não experimentaria a morte? Não. Adão, Eva, os primeiros seres criados por Deus, seres humanos criados por Deus, eles tinham a condição da vida eterna. Eles não morreriam. Eles viveriam num lugar suprido por Deus, olha só, suprido, abençoado e eternamente. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado que entrou através da desobediência, o homem perdeu a vida eterna. Tanto que, quando pergunta assim: por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? A Bíblia diz: para que eles não tomassem de novo da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque com o conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer novamente aquele fruto. Eles precisariam pagar o preço da redenção. Mas como o homem não tem condições sozinho de pagar esse preço, então Jesus precisou vir e pagar o preço no lugar, para que pudesse voltar a tomar da árvore da vida. Olha que coisa linda, o que Deus já fez por nós. Mas olha que interessante. Primeiro é a vida, a salvação eterna que todo ser humano necessita. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, uma vida em abundância. Aí já não diz mais respeito da vida eterna, mas diz respeito da sua vida terrena. Então Deus diz assim: ó, eu vim para que tenhais vida eterna, mas que a tenham em abundância. Você não vai precisar ter vida abundante na eternidade. Ela já é abundante. Ela já é o ápice da nossa vida, a vida eterna. Então qual é essa vida abundante que Deus está dizendo?
está falando de uma vida abundante nesse tempo. Nesse tempo que nós vivemos aqui, conhecemos a Jesus. Tanto a primeira quanto a segunda vida, a vida eterna quanto a vida abundante, são conquistadas pela fé. São conquistadas pela fé. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: e todo aquele que se aproxima de Deus, deve primeiro crer que Ele existe, vida eterna, mas também crer que Ele é recompensador dos que o buscam, vida abundante. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Tá bom, achei que vocês estavam dormindo já. Tá brincando. Olha isso. E todo aquele que se aproxima de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe, vida eterna, mas que Ele é galardoador, em outras traduções, recompensador dos que o buscam, vida abundante aqui na terra. Então entenda uma coisa, não, aí que vem a chave de tudo. Não tem como receber as conquistas do reino, a vida abundante, que são as promessas de Deus aqui na palavra, se primeiro você não trilhar o caminho da salvação. Por isso tem muita gente querendo os benefícios de Deus, mas não entenderam que primeiro precisam ter a Deus, que é o caminho da salvação. Então ficam correndo atrás de Deus abençoar, de Deus curar, de Deus libertar, de Deus prosperar. E Ele faz tudo isso. Ele é poderoso. Nós não acabamos de orar aqui pelos enfermos. Só faltou orar para a americana, né? Que a gente sempre ora aqui pelos enfermos. E é que eu orei, na verdade eu orei, né? Eu abri o culto orando por americana, e por céus de avivamento neste lugar. O que é céus de avivamento? Avivar quer dizer trazer da morte para a vida, salvação. As pessoas podem conquistar muitas coisas neste mundo, mas se não tiverem primeiro a salvação, o que será depois? Sabe o que a palavra de Deus diz? A língua hebraica é uma língua que me chama muita atenção. Você sabia que não tem palavrão na língua hebraica? Por exemplo, os palavrões, que infelizmente todo mundo fala aí, não tem tradução. O hebraico é uma língua tão pura que não tem tradução. A única palavra mais dura, vamos dizer assim, porque ela é bíblica, se chama tolo. Por exemplo, não existe tradução de, vou dar só um exemplo, tá? Idiota para o hebraico. Não tem. Não tem. A palavra mais dura se chama tolo, e Jesus usou, que é raka em hebraico, tolo. Ele disse assim, tolo, que pode ser traduzido também como louco. Ele diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que você tem para entregar? Para quem você vai deixar tudo que você conquistou? Então, a primeira busca é por essa vida eterna. Está dizendo aqui, eu vim para que tenhais vida eterna. Mas se você entender que eu posso te dar a vida eterna, com a vida eterna eu te dou também a vida abundante. Então, primeira coisa, se você quer alcançar as promessas, os benefícios que a palavra de Deus tem para você, primeiro você precisa trilhar esse caminho da salvação. E esse caminho da salvação se trilha, se dá os passos através de três formas. Primeiro, reconhecendo Jesus como o único caminho até Deus. O que ele diz em João 14,6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente estava falando da Donep, né? Falando bastante da Donep na sexta-feira. O pai da minha cunhada, seu Roberto, já falecido, que era da Donep também, ele brincava assim, ele falava assim, ó, todo mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade ou é mentira? Ele falava para mim. Aí eu falava assim, é mentira, só Jesus. Ele falou, não, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Aí eu ficava, como assim? Ele falou assim, a diferença é como você vai encontrar Deus, como um advogado ou como um juiz. Mas todos os caminhos sempre te levarão a Ele. Olha que tremendo isso. Quando ele falou isso, esclareceu. Eu falei, eu quero encontrá-lo como um advogado. Aquele que advoga ao meu favor, porque a palavra diz, Jesus Cristo, o homem que morreu, é hoje o nosso advogado diante de Deus. Amém? Mas aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor, vão encontrar Deus também, mas um justo juiz.
Amém? Então a primeira coisa é reconhecer que Jesus Cristo é o caminho para Deus. Esse é trilhar o caminho da salvação. Segundo, é aceitá-lo como Senhor. Então a palavra se torna. Se você recebe Jesus como Senhor, primeiro como Salvador, o caminho. Mas você recebe Jesus também como Senhor, aí o que acontece? A palavra se torna o nosso manual de vida, o nosso manual de prática. Nós precisamos trilhar o caminho da obediência. Quem tem um Senhor? Aquele que obedece ao Senhor. E eu estudando esses dias, eu descobri uma outra coisa. Eu até dei nos vídeos que eu gravo lá no YouTube, eu até falei sobre isso. Vocês sabem que nem no hebraico, nem no grego, ou seja, Antigo e Novo Testamento, existe a palavra servo na Bíblia, no original. Toda vez que aparece é escravo. Não tem servo. Quando diz assim, o servo não é maior do que o seu senhor, a tradução é, o escravo não é maior do que o seu senhor. É a palavra escravo, tanto no grego quanto no... Então quando diz assim, eu vim para servir, não vim para ser servido, esse servir é no sentido assim, eu vim para não fazer a minha vontade, porque o escravo não tem vontade. O escravo ele tem que obedecer o que o Senhor diz, o servo não, o servo é assalariado, o dia que ele quer ele vai embora. Ele para de servir. Em relação a Deus, Deus nos chama a nos colocar totalmente na dependência dele. Quando você se esvazia para que Deus te preencha, você começa a viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Amém? E o terceiro ponto desse caminho da salvação olha isso, é ser grato por essa salvação, independente de qualquer outro resultado na vida. Shalom. Tudo bem? Seja bem-vinda, fica à vontade. Não, que bom que chegou. Que bom que chegou. Amém? Então o que acontece? É ser grato. Qual é a tendência do ser humano? Isso eu estou falando de você e de mim, se nós não tomarmos cuidado. É nós nos esquecermos do maior dom que Deus nos deu, que é a vida eterna, diante das dificuldades que enfrentamos em alguma área da vida. Então, porque ainda não alcançamos um resultado familiar, um resultado pessoal, um resultado financeiro, um resultado na saúde, nós esquecemos de agradecer de que a vida que Ele tem para nós, Ele já nos entregou. Então, esse caminho da salvação, por quê? Porque isso fala de perseverar. A Bíblia diz, e aqueles que perseverarem até o fim, estes sim serão salvos. Então existe um caminho para percorrer. Qual é o primeiro passo? Quando você recebe Jesus, você entra por esse caminho da salvação, mas ele não se finda aí, né? Aquela história, né? aquele discurso, uma vez salvo, sempre salvo, é perigoso demais, porque ele está falando, e aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. De que forma que você consegue perseverar até o fim? Sendo grato, agradecendo pela salvação. Independente se você já prosperou, independente se sua família já se converteu, independente se a sua saúde já se restaurou, obrigado, Jesus, porque a vida o Senhor já me deu. E quem tem a vida, abre o caminho para ter a vida abundante. Então, eu vim para que tenhais vida, salvação. Isso já é suficiente para a gente agradecer todos os dias quando a gente abre os olhos. Mas eu também vim para que tenham vida abundante. Então, quando você trilha esse caminho da salvação, a partir desse momento, você abre a legalidade para ter uma vida abundante. Porque muitos, mesmo caminhando com Jesus, mesmo conhecendo a Deus, ainda não vivem a vida abundante. Porque esqueceram que primeiro já receberam vida. Esqueceram de agradecer, esqueceram de reconhecer Jesus como Senhor, esqueceram de que Ele é o nosso Salvador. Então você não tem o segundo passo dessa vida. Mas quando você trilha esse caminho, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, e eu sou grato a Ele, só por isso eu já tenho motivos para agradecer. Se abre a legalidade para que a vida abundante venha sobre a sua vida. E o nosso testemunho, isso que é importante, o nosso testemunho aqui na terra tem que ser um testemunho de vida abundante.
Porque as pessoas não conseguem enxergar o espiritual. Elas só conseguem enxergar o físico. É ou não é? Se eu chego para eles, para qualquer pessoa que ainda não caminha com Jesus e digo assim, olha, Jesus me salvou. A pessoa olha para mim, ok. O que é isso? Aonde eu chego com isso? Mas quando a pessoa olha para minha casa e vê uma família ajustada, quando a pessoa olha para minha casa e vê um casamento ajustado, que enfrenta desafios, por causa da Rosângela, lógico, mas enfrenta, né? Mas ela está se aperfeiçoando. Mas enfrenta desafios, mas vê ajustado, vê o perdão, vê o diálogo, vê a paz. Quando a pessoa entra na minha casa e sente paz, não é assim? As pessoas entram na sua casa e falam, nossa, eu gosto tanto de ficar aqui na tua casa, eu me sinto bem, eu não sei porquê. E outros que tentam expressar alguma coisa falam assim, vocês são tão iluminados. Não é assim que as pessoas falam, tem uma luz em vocês, tem uma energia. Foi a moça da sobrancelha. Da sobrancelha. As pessoas, deixa eu falar uma coisa, o mundo aí fora está tão individualista, egoísta, que quando você faz uma simples atitude, simples, sem a pessoa esperar, ela acha aquilo como se fosse... A Rosângela foi fazer a sobrancelha indicada aqui por uma vizinha, ela foi lá no lugar, fez a sobrancelha, e aí a menina estava falando de eu vou resumir, tá? Não vou entrar em detalhes, senão eu não quero me atentar a isso, mas olha que importante, a menina falou de um produto lá que ela precisava e que ela não achava, uma situação. Vidrinho. Isso, meu amor, é um produto, é o que eu falei, não vou entrar nos detalhes. Ela precisava de um produtinho lá, que ela não achava. A Rosângela foi para São Paulo, nós fomos semana passada, que ela tinha um tratamento dentário, café de pastores, aquele negócio todo, e ela foi na rua Tabatinguera. Para quem conhece a rua Tabatinguera em São Paulo, é a rua dos vidrinhos, das essências, mas ela foi lá ver questões também para a igreja. E aí ela achou o vidrinho que essa moça falou. Ela pegou, comprou e trouxe para a moça. E mandou entregar. Queridos, essa moça ela não para de mandar mensagem para a Rosângela todos os dias. Quem é você que eu não conheço? Você lembrou de mim. Você trouxe para mim. Você tem uma energia. Não falou da energia? Você tem muita luz. Queridos, desculpa. Não estou menosprezando. Foi um cuidado realmente da Rosângela. Ela tinha obrigação de lembrar? Não tinha. Mas que obra sobrenatural foi essa? Nenhuma. Puxa vida, a menina falou desse vidrinho, já que ela não acha lá em Americana, eu vou levar. Está aqui o vidrinho. Atitude simples, mas o mundo está tão frio que uma atitude dessa parece que Jesus morreu na cruz de novo. Não é verdade, Gabriel? Por quê? Porque o mundo está distante um do outro, está frio. Então, uma atitude simples de bondade faz toda a diferença. Amém? Então, quando as pessoas... elas não entendem o plano de salvação ainda, mas elas entendem a tua vida restaurada. Elas entendem a tua vida abençoada. Elas veem que você, mesmo trabalhando como qualquer outra pessoa, Deus faz o seu trabalho superabundar. Deus faz a diferença no seu trabalho. Então, nós temos sim que gerar um testemunho de abundância aqui na terra. E Deus quer te dar essa vida abundante. Ele diz, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida, mas essa vida seja abundante. Abundante em todas as áreas. Abundante na família, abundante nos relacionamentos, abundante na paz. Está caindo tudo e você está lá, né, com aquela cara de quem viu o sol amanhecer. Eu bati foto do sol hoje cedo, está lá no Instagram já. Você vê, né? Aí todo mundo olha e fala assim, mas deu tudo errado e você está em paz. Eu estou em paz. Essa paz não se compra. Essa paz não diz respeito às circunstâncias. Então esse testemunho abundante, Deus tem prazer, Ele quer dar na sua vida. Para isso, aí você fala assim, tá bom, eu entendi tudo, tá lindo, mas como é que eu chego nisso? Esse texto que nós lemos está dizendo, para isso você precisa ouvir a voz do bom pastor. Não é a voz do pastor, Carlos Henrique, a não ser quando eu estou aqui falando o que não é de mim. Mas, aqui está dizendo em João 10, nós precisamos ouvir a voz do pastor, do bom pastor, porque essa voz nos conduz a caminhos abundantes.
O que diz o Salmo 23? Talvez o salmo mais conhecido no mundo, né? É o 23 e o 91. Você pode ser de qualquer religião, você conhece o Salmo 23 e você tem a Bíblia na sua casa aberta no Salmo 91. Não é assim? Não é assim? Né? Aquelas Bíblias grandes, douradas, né? Bonitas. Oi? A Barça, né? Aberta no Salmo 91. Então são os dois salmos mais conhecidos, independente da religião. O que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor. Agora eu vou te dar a tradução do hebraico correta. Tá? Eu sou apaixonado pelo hebraico, tá, gente? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Se Ele não te falta, não te falta nada. Essa é a tradução do original. E Ele não me faltará. E aí o que o Salmo continua dizendo no 23? Os caminhos abundantes que Deus tem para a tua vida. Ele me levará para o lugar para matar minha sede. Ele vai me levar num pasto onde eu vou ter alimento. Ele vai me dar vitória diante dos inimigos. Ele vai derramar a unção, o óleo. O meu cálice vai transbordar. Vida abundante. Vida transbordante. Mas quem guiou a tudo isso? O pastor. O pastor guiou. O bom pastor guiou. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então está falando da vida abundante que Deus tem para você nesse tempo. E eu quero declarar nessa manhã que Deus vai te levar a experimentar a abundância dele cada dia mais em nome de Jesus. Só quem recebe, diga: eu recebo. Aí dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vai, ele merece. Não, vamos ficar aqui. Amém. Amém. Então, queridos, quem é ovelha? E a Bíblia nos, como é que diz? Nos compara a ovelhas do pastoreio de Jesus. Quem é ovelha ouve a voz do pastor, mas rejeita as vozes estranhas. Tem duas vozes: a voz do pastor, que guia o rebanho, e tem a voz estranha. Se você pegar no contexto natural do rebanho de ovelhas, não sei aqui quem já trabalhou com rebanho, com gado, sabe, quando que a ovelha ela fica desesperada? Quando ela ouve a voz estranha. Qual é a voz estranha? Uma voz que não é do pastor, que ela não conhece, ou o uivo de um lobo, o rugido de um leão e o urso. Como é que chama o que ele faz? É rugido também? Não sei, essa onomatopeia eu não estudei. Você pesquisa aí. Antigamente a gente ia pesquisar na Barça, né, Flávio? Hoje tem o Google. Eu lembro assim, na escola, tendo que ir nas bibliotecas, mas era bom, né? Era bom, a gente desenvolvia tanto, né? Hoje você aperta, aparece, você nem decora, você não aprende direito. Eu estava falando, né? Quem aqui sabe de cor pelo menos 10 telefones? Eu não sei. Eu não sei o telefone do Natan de cor. Do meu filho, eu não sei. Eu também não. Olha lá, ele não sabe o telefone dele. Facilidades que não geram qualidade. Ó. Ele pode ser brame ou ruge. Então pode ser rugido do leão também, ou bramido do leão, do urso, desculpa, do urso. Então, quando vem a voz do lobo, quando vem, que são vozes estranhas, é a voz que a ovelha não está acostumada, o que gera nela? Medo, pânico, desespero, e a ovelha, ela tem a característica de se perder na hora que ela fica amedrontada. Ela não anda junto com o rebanho. Para ela andar junto com o rebanho, ela tem que estar em paz. Por isso que diz: guia-me mansamente, diz o Salmo 23. Ou seja, Deus vai guiando com mansidão. O pastor vai trazendo calma, tranquilidade. E aí, vai ali. As ovelhas ficam em rebanho. Quando vem algo, agora traz para o nosso contexto. Quando você ouve a voz do teu pastor, o bom pastor, quer ouvir a voz do seu pastor também? Não tem problema, eu vou sempre me esforçar para falar aquilo que vem de Deus, pode ter certeza disso. Mas quando você ouve a voz, ele te guia mansamente.
você não fica desesperado, você não se perde, você não se precipita, você é livre da ansiedade. Mas, se as vozes aí fora estiverem falando mais alto, e vier o medo, a dúvida, a incerteza, aí gera o que está falando aqui. O ladrão, você sabe que a gente durante muito tempo falou esse versículo errado, né? Quem diz assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir, não é o que está escrito. Aqui não, esse texto não fala do diabo. Esse texto fala do ladrão, do mercenário. A tradução de ladrão, de mercenário nesse texto aqui, fala daqueles que querem te tirar do caminho, que querem te roubar do aprisco. E aí diz que o ladrão, o mercenário, as filosofias humanas, o humanismo, esses conceitos progressistas atuais, que vão totalmente contra a palavra de Deus e os princípios da palavra, gerando ideologia, gerando tanta coisa que chega a ser absurdo. Sabe o que acontece? Isso rouba a voz que a gente deveria honrar. E a gente começa a ficar em dúvida. A gente começa a ficar com medo. A gente começa a ficar incerto. Quando eu digo a gente, não é eu, você, talvez, não. Mas as pessoas começam a falar, mas qual será a verdade? Qual será o caminho? Porque tudo é para colocar um ponto de interrogação. Você sabe que quando gera o princípio da dúvida, ele é mais perigoso do que a convicção errada. Sabia? Sabia que se você ter convicção em A ou ter convicção em B, não é tão perigoso que você não ter convicção nenhuma? Porque quem não tem convicção nenhuma é facilmente levado. Por isso que quando eu me converti, foi engraçado porque o apóstolo Fábio falou, ele que me ganhou para Jesus, né, no orelhão. Me encontrou na calçada, pregou o evangelho para mim e aceitei Jesus. Foi uma experiência muito forte. Apesar da minha mãe já ser convertida, eu não ia. E aí encontrei com o apóstolo Fábio no orelhão. E ele falou assim para mim, eu sempre fui muito convicto no que eu acreditei. Eu sempre fui muito intenso no que eu me envolvi. Então ele falou para mim no começo da minha conversão, ele falou assim, você vai ser muito usado por Deus. Deus vai te abençoar muito. Porque do mesmo jeito que no mundo você era convicto no que você acreditava, agora você vai ser convicto no evangelho. Porque o perigo é aquele que, será que eu vou? Será que eu não vou? O que a Bíblia diz isso em Apocalipse? Quer ser quente, seja quente. Quer ser frio? Melhor que ser frio, porque o morno não dá. O morno, é o primeiro que Deus tira da presença dele. É o que não tem convicção. É o que está sempre em dúvida. Deixa eu falar uma coisa, Deus quer colocar uma convicção da tua salvação e uma convicção de uma vida abundante sobre você hoje aqui. Hoje você vai sair desse lugar convicto de que Deus te salvou e de que Deus tem uma vida abundante. Mas já passou tanto tempo. Mas eu já perdi tanta coisa. Mas eu estou velho. Mas eu estou novo. Mas eu estudei. Mas eu não tenho escolaridade. Mas eu isso, eu aquilo. Às vezes a gente tem um monte de questões, mas para Deus nada disso importa. Quando Deus quis criar o povo dele, ele escolheu um homem de 75 anos. E quando Deus deu a descendência, não é nenhuma relação, tá? Mas pode tomar posse. É que o Milton celebrou 75 anos comigo aqui na sexta-feira, né? Mas não é bíblico, tá? Tá na Bíblia. Não é? E quando Deus quis gerar a descendência, Abraão já tinha 99. Então para Deus não tem velho, para Deus não tem novo, para Deus não tem escolaridade, para Deus não tem se é homem ou se é mulher, se é jovem ou se é criança. O que ele precisa é encontrar um coração aberto. Amém? Deixa eu seguir aqui, senão nós vamos estourar o tempo. Vamos lá. Eu já cheguei, eu acabei a introdução agora, gente. Vamos entrar na palavra, estou brincando. Então, queridos, esse ladrão, essa dúvida, essas filosofias, essa forma de pensar atual. Primeiro, a Bíblia diz que ela vem para roubar. Nos rouba da presença de Deus, porque questiona a palavra e questiona os princípios. Né? Torna tudo como atualmente que é um braço do humanismo, né? Que é o relativismo. Tudo é relativo. Não, sabe como que as pessoas se expressam? Não é bem assim.
ou, eu não acho que é assim. Aí eu vi outro dia no Facebook, né, aquelas frasezinhas assim, falando assim, primeiro a palavra de Deus, depois quem sabe a tua opinião. E é verdade, né? O que a palavra de Deus diz? Ela não gera dúvida, ela gera certeza, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Então, primeira coisa, rouba-nos da presença de Deus, porque Ele veio para roubar, destruir e matar. Segundo, destrói dentro de nós os conceitos de uma vida abundante. Por quê? Porque a pessoa que entrou em dúvida, que questiona a palavra, ela para de perdoar, aí perde a abundância nos relacionamentos. Ela inverte valores, começa a pôr o trabalho na frente da família, perde a abundância familiar. Ela para de cumprir princípios, por exemplo, como dízimos e ofertas, e aí o que acontece? Perde a abundância financeira. Ela para porque ela está em dúvida de falar de Jesus, e ela perde a abundância do seu chamado. E todos nós fomos comissionados. Quando Jesus disse, ide fazer discípulos, foi para toda a igreja. Então, a gente percebe que primeiro somos roubados, segundo somos destruídos dentro de nós, dessa vida abundante, e terceiro, gera morte. Eu vim para roubar, matar e destruir. O que é essa perde a morte? Gera a morte eterna, porque anula a perseverança. E os salvos são aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Virão tempos difíceis, já enfrentamos tempos difíceis, mas precisamos perseverar, porque existe uma promessa em cima disso. Porém, Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós estamos aqui hoje, porque Ele vive, Ele deu a vida dele, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã, não é verdade? Estou quase te chamando para cantar de novo. Amém? Jesus hoje quer nos lembrar que Ele já entregou sua própria vida para que você tenha salvação e abundância. Então nós não podemos aceitar dentro de nós nada menos disso. Você não pode se conformar com situações que não estão boas na sua vida. Você seja grato por tudo, mas não se conforme. O apóstolo Fábio sempre ensina, né? O apóstolo Fábio é o líder da igreja El Shaddai, lá em São Paulo, né? Que é a sede. Ele sempre diz, né? E o apóstolo René também diz isso. Você seja grato, mas nunca satisfeito. Por quê? Porque Deus tem sempre mais. A Bíblia diz que Ele faz o infinitamente mais. No momento que a gente fala, tá bom aqui, a gente já para de crescer. E Deus quer crescimento constante nas nossas vidas. A pergunta hoje para nós, porque ceia é sempre um culto de reflexão, não é verdade? O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11 ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, olha para dentro de você primeiro, se examina, reflete. E uma reflexão que eu quero deixar aqui para a gente encerrar essa palavra, porque Deus me deu a direção de nós recebermos normalmente tem uma palavra, né, de dízimo primeiro, depois vem a palavra do culto, mas Deus falou comigo, falou assim, olha, fala da minha vida, fala da vida abundante, e depois vocês selem essa vida abundante através dos seus recursos materiais, e depois nós vamos cear, né? Mas a pergunta que fica para a nossa reflexão é, para qual voz nós temos dado ouvidos? Qual é a voz que eu tenho dado ouvido hoje? É a voz de Deus? Porque se é, eu vivo vida e vida em abundância. Essa é a voz de Deus. Foi para isso que Ele fala. É esse o bom pastor, é nesse caminho que Ele me trilha, né? Eu tenho dado voz, talvez para aquela que diz que as riquezas serão só pelo meu próprio esforço, para aquela que diz que casamento, família é uma instituição falida, é algo que perdeu a sua validade, que é o que o mundo aí fora está tentando dizer, que família perdeu validade. Queridos, não tem como. Família, dentro das instituições, vou falar uma coisa para você entender, dentro das instituições que Deus criou, como igreja, a família é a primeira. A família é a primeira. Sabia que família vem antes da igreja.
dentro das instituições de importância. Jesus não disse lá em Gênesis, olha, deixará o homem e frequentará uma igreja. Deixará o homem pai e mãe para frequentar uma igreja. Não, ele diz, deixará o homem pai e mãe para se unir à sua mulher e os dois formarem um só. Essa unidade, tanto, a família é tão importante que ele se refere como noivo para uma igreja que será noiva. Então família, mas será que a gente tem dado voz, tem dado ouvido, para essa voz que diz que a família já não é mais tão importante? Será que a gente tem dado voz para aquela voz que diz assim, tem dado ouvido para aquela voz que diz assim, olha, a pessoa fez o mal para você, ela tem que pagar. Queira, reivindica, vai para cima. Ou será que a gente tem dado ouvido para a voz que diz, perdoa, pague o mal com o bem? Qual é a voz que tem falado dentro de nós hoje? É a voz que gera certeza? Ou é a voz que gera o medo? Que gera a dúvida? Hoje nós vamos sair daqui com essa reflexão. Põe lá para mim o louvor, feche os seus olhos onde você está. Antes da gente tomar a ceia, antes da gente entregar os nossos dízimos e ofertas, porque nós vamos selar essa palavra aqui agora, e nós vamos, através de uma oferta de gratidão a Deus, eu quero que você olhe para dentro de você. Não a outra, Natan, a outra, a do Majestade Santa. Essa daí fica para a hora da ceia, tá? Isso. Deixa essa voz que é de Deus falar com você nessa manhã. Peça para Deus que as outras vozes, as vozes estranhas, sejam anuladas, sejam canceladas. Fala, eu não quero mais ouvir vozes que trazem medo, que trazem dúvidas, que roubam a minha fé, que me desviam do propósito, do caminho. Eu quero dar ao Senhor aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu coração. Jesus diz, filho meu, dá-me o teu coração. Qual é a voz que tem te atormentado? É a da crise econômica? É a das brigas familiares? É a voz de ver talvez um familiar seu por um caminho ruim? É o do medo de ficar sozinho? É o do medo do amanhã? É a voz do teu negócio não dar certo, dos clientes não chegarem, das vendas não acontecerem? É a voz da sua esposa não te compreender, do teu marido não ser sensível às suas necessidades? Qual é a voz que te oprime hoje? É a voz da política confusa no nosso país? É a voz de uma opressão pandêmica, do medo de morrer, quando a própria Bíblia diz, o viver é Cristo, morrer é lucro para quem conhece o Senhor? Qual é o medo que tem te paralisado? Filho meu, dá-me o teu coração, para que eu apacente no seio do meu rebanho, e para que eu guie os teus passos pelas retas veredas de justiça. É por amor ao nome do Senhor que nós veremos e viveremos cada dia mais as promessas e a vida abundante que Ele tem para nós, mas que Ele possa sempre encontrar em nós o coração grato, o coração que em atitudes, palavras, pensamentos expresse gratidão, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor.
O primeiro passo é nós entregarmos o nosso coração para Jesus, fazendo dele nosso Senhor e nosso Salvador. O passo da salvação, para aí sim vir o passo da abundância. E se você quer nessa manhã entregar o seu coração para Jesus, porque a palavra em Romanos 10 diz que se com a tua boca você confessar e com o coração você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ressurgiu dentre os mortos, você será salvo. Se você quer fazer essa oração, repita junto comigo. Eu convido a todos, aqueles que quiserem reafirmar isso também nesta manhã, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor que me alcançou, que através da sua morte e ressurreição me traz vida eterna e vida abundante. Para isso eu declaro e recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, único e suficiente Deus na minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no teu livro da vida e me dá a paz, a alegria, a fé, os sonhos, a esperança e a abundância que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando a gente ora assim, entregando o nosso coração para Jesus, é o primeiro passo. É o que a palavra de Deus diz, é a vida. Eu vim para que tenhais vida. Entregue o seu coração para Jesus, você recebe a vida, que é a vida eterna. O mundo está condenado à morte eterna pelo pecado, mas todos aqueles que recebem Jesus são resgatados do pecado para a vida eterna. Então quando você faz essa oração, o seu espírito que estava morto ressurge, e você passa a ter comunhão